Olá! Como eu prometi no vídeo anterior, voltei aqui para falar dos 3 passos principais para implantar uma estrutura organizacional aí com a sua equipe ou com a sua empresa. Então, vamos lá? O ponto principal que sempre eu recomendo meus clientes e as equipes, os líderes que querem implantar uma estrutura organizacional é o quê? Comunicação. Normalmente tem um líder responsável, é para ter, né? Um líder responsável que vai aí acompanhar a implantação dessa estrutura organizacional. Esse líder, ele tem que chamar todas as pessoas envolvidas, pode ser por departamento, pelas equipes, né? Por pessoas, ou às vezes tem uma pessoa só na equipe, e aí ele comunicar o que realmente é necessário para essa estrutura organizacional, por que estão implantando essa estrutura organizacional, o que a empresa ou a equipe ou o líder esperam desta estrutura organizacional. Eu costumo bater bastante nesse ponto porque às vezes as empresas começam a implantar as estruturas, sistemas, acompanhamentos e não comunicam a equipe disso. E o ponto principal é esse, ter um responsável e esse responsável comunicar aí as pessoas que serão envolvidas. Então não deixe de comunicar quando você começar a fazer essa implantação ou essa mudança aí dentro da sua equipe ou com a sua empresa. O segundo passo, o que é descobrir exatamente o que cada um faz e o que ele tem que entregar. Então isso é muito simples, a gente pode fazer o acompanhamento numa planilha de Excel inicialmente, então colocar os 5 Ws, né? Fazer uma equipe, uma planilha com os 5 Ws. Então colocar o que ele faz, como ele faz, onde ele faz. Numa estrutura organizacional, dependendo do caso, coloca os custos, mas a maioria das que eu participo, a gente não coloca os custos, a gente trata isso separadamente. Então, o que eles fazem, como eles fazem, onde eles fazem e quando eles fazem. Seriam os 4 Ws, né? Então, uma planilha simples, né? Para eles aí começam com o que, depois que eles terminam o que, então onde fazem? No departamento tal, na empresa, com a minha equipe, no departamento de logística. Como faz? Então, o resumo de como faz. Eu faço eu abro meu computador, tem minha planilha, eu entro no sistema tal. Então, um resuminho de como faz e quando faz. O quando as pessoas pecam muito de colocar semanalmente, diariamente, mensalmente. Então, nesse quando é para colocar exatamente o dia até a hora que faz. Então, todo dia 2 é uma revisão, por exemplo, revisão da folha de pagamento. Vamos dar um exemplo, né? Então, revisão, todo dia 2, revisão da folha de pagamento das 8 ao meio-dia. E assim por diante. Não caia também no erro, né, de colocar diariamente, mensalmente, semanalmente, quinzenalmente. Coloque exatamente quando faz, porque isso traz disciplina e quando a pessoa tem aquele período envolvido naquilo lá, ela tem muito mais chance do que de ajustar o que precisa ajustar. Ela vai estar concentrada ali, vai estar focada, vai ser mais difícil dela perder o foco. E para o líder também é melhor, porque ele vai ter esse relatório de do que a pessoa vai estar envolvida quando, né? Então, eu sei que todo dia 2 eu não posso falar com a Cris porque ela vai estar envolvida das 8 a meio-dia em folha de pagamento. Então, além da pessoa se disciplinar, ela disciplina as pessoas que trabalham com ela, ok? Então, fazer essa planilha aí, isso eu costumo dizer nas empresas que é a parte mais chata. A gente realmente tem que descrever, né, tudo que a gente faz. Então, eu sugiro para que a pessoa vá anotando num bloco separado todas as tarefas da semana. Então, chega 8 horas na empresa, 9 horas, 10 horas, ou está trabalhando num modelo híbrido, né, e começa a anotar. Comecei meu dia fazendo isso, depois fui fazendo aquilo, depois fiz isso. Aí ela organiza todas as tarefas dela
e coloca nessa planilha e depois preenche as outras áreas da planilha, como eu já disse aqui. E o terceiro passo, muito importante, qual é? É você controlar por uma planilha. Eu tenho uma planilha em Excel, tem sistema também, tem muitos sistemas aí que fazem isso. Aquilo que ela colocou na segunda planilha do o que ela faz, então, utilizando o exemplo aqui, seria controle de folha de pagamento. Então, pega esse o que e passa para outra planilha e você coloca o quanto ela tem que estar dentro da empresa. Então, uma nota sem julgamento, uma nota assim que dê para medir. Então, por exemplo, 1 é iniciante, 2 é mediano, né? Ainda precisa aprender algumas coisas, e 3 excelente, vamos supor. Então, você coloca o que a empresa precisa dela, né? Eu coloco, faz com acompanhamento, faz sem acompanhamento, faz sozinho, e 3 faz sozinho e já está treinando alguém. Eu coloco essas 3 notas, né? Então, por exemplo, a empresa precisa que a pessoa faça sozinha e que já esteja treinando alguém, ou que, se não tiver ninguém para treinar, que esteja apta a treinar alguém. E ela, por exemplo, só faz sozinha ou faz a nota 1 com acompanhamento. E aí é um feedback aberto, sincero, honestíssimo. Então chega e fala: Cris, olha, eu vejo que você faz isso ainda com acompanhamento, mas a empresa precisa que você faça sozinha e ainda esteja apta a treinar alguém. Então eu ainda preciso passar pelo número 2 e pelo número 3. E aí eu vou falar: tá bom, então eu ainda faço com acompanhamento. E aí meu líder, a pessoa que está comandando, né, o gestor que está comandando essa implantação de estrutura organizacional, aquele lá do começo, sabe, que comunicou todo mundo, ele vai perguntar o seguinte para mim: tá, e o que você vai fazer para chegar em nota 3? A ideia, a solução vem minha, da liderada. Então eu vou falar: eu vou pedir para Maria me ensinar porque ela faz isso muito bem sozinha e ela inclusive está apta a treinar. Ou então, eu vou falar com o pessoal da ISO, ou eu vou procurar um curso de aperfeiçoamento. Então eu vou dar a solução para o meu líder de como eu vou chegar na nota 3. E aí meu líder vai me perguntar o seguinte: tá, e até quando nós podemos contar? Quando você vai ficar pronta com essa nota 3? Então, às vezes eu preciso de 1 mês, às vezes eu preciso de 6 meses, às vezes eu preciso de 1 ano, 2, 3. Então, a solução vem do liderado, né? E as perguntas vêm do líder. Então, é um bate-papo muito aberto e muito sincero em estrutura organizacional. No vídeo anterior eu disse por que não terminam, por que não dão continuidade, né? Então, porque às vezes a gente entra numa estrutura organizacional e não comunica, aparece o pessoal para implantar a estrutura organizacional. E aí todo mundo começa a entrar nos departamentos: você precisa fazer isso, preencher essas planilhas, e não comunica, né? E depois lá no final não mede. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, eu tô aqui, eu faço folha de pagamento, sempre preciso de acompanhamento, e a empresa não me dá uma oportunidade. Então, assim, a empresa vai dar oportunidade para o funcionário, para o liderado, e a responsabilidade é dele. E assim nós vamos motivando e desenvolvendo as pessoas. Então é mágico. Se a gente tiver disciplina, né, compromisso de começar e terminar a estrutura organizacional, depois tem alguns outros passos, eu fiquei de passar 3 aqui para vocês hoje. Depois tem alguns passos que são as metas, o que tem que alcançar, as comemorações, né? A gente tem que comemorar durante a implantação. Então, mas os 3 primeiros e principais são esses: comunicar, saber o que a pessoa faz e medir a habilidade dela daquilo que ela faz. E aí, terminando essa etapa, aí já está com 80% de uma estrutura organizacional implantada. Como eu já disse, pode ser uma planilha Excel, coloca lá no servidor, no sistema, deixa disponível
para toda a equipe ou para quem precisa ver e para quem pode ver aqueles dados. E aí vai integrando os departamentos, porque lá na terceira planilha, que eu preciso chegar na nota 3, às vezes eu preciso de ajuda de alguém. Às vezes eu preciso da ajuda do financeiro para que ele me passe os dados para eu liberar aquele relatório da folha de pagamento. E aí o financeiro nunca me passa e todo mês ele atrasa. Então, o meu líder, ele vai perguntar para mim: Cris, o que você precisa para chegar na nota 2 ou 3? Aí eu falo: mas a culpa é do financeiro, o financeiro não passa a planilha para mim. Aí meu líder vai perguntar: tá, e como que você vai resolver isso? Porque a empresa precisa da nota 3 sua, o que você vai fazer? E aí nós vamos integrando os departamentos. Eu tenho que achar uma maneira de me relacionar com o departamento financeiro para que ele passe aquilo no prazo para mim. Porque a culpa não é do financeiro, a culpa é minha. A responsabilidade da entrega da planilha da folha de pagamento é minha. Então, se eu estou dependendo de alguém, eu não posso colocar culpa em alguém. Eu pego e vou me relacionar com os outros departamentos. E para isso, no meu plano de ação que eu vou montar, eu posso colocar autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, aprender a dar feedback, aprender a me comunicar melhor, para que eu chegue no financeiro e convença ele aí de que ele precisa me ajudar para a engrenagem funcionar aí, com harmonia, né? Então, fazendo essa implantação, fazendo este acompanhamento, o líder, a equipe, a empresa, todos ganham, ok? Faz e depois volta aqui para me contar. Até o próximo vídeo.